não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! O artigo chama-se A Raposa e o Tigre. A opinião de Mário Vargas Llosa, segundo a qual a eleição de Ollanta Humala é uma grande vitória da democracia, não tem nem o mais mínimo fundamento objetivo e desperta no observador a tentação de explicá-la por motivos psicológicos, pessoais. Nada neste mundo, exceto um viés subjetivo imantado de forte carga emocional, justifica a presunção de que o fujimorismo é mais perigoso para a democracia do que o Foro de São Paulo. No mínimo, resta o fato de que Alberto Fujimori foi removido do poder e condenado pela justiça, e nada de semelhante aconteceu ou pode acontecer jamais aos membros e amigos do Foro, ainda que cometam, como de fato cometem, crimes infinitamente maiores que os do ex-presidente peruano. Também não é preciso ser nenhum Prêmio Nobel de Literatura para entender que o fujimorismo é um fenômeno local, sem extensões fora do Peru, ao passo que o Foro é, por definição, o comando estratégico da Revolução Comunista em escala continental, apoiado por uma rede de conexões internacionais que vai desde as fundações americanas bilionárias até a KGB e a máfia russa espalhada pelo mundo. Escolher alegremente Ollanta Humala em vez de Keiko Fujimori é expulsar a raposa para entregar a gerência do galinheiro a um tigre. Um tigre não se torna menos tigre por vir de unhas pintadas. Que Humala tenha, para fins de propaganda, preferido copiar antes o modelito soft de Luiz Inácio Lula da Silva do que as caretas ameaçadoras de Hugo Chávez é um detalhe cosmético a que só mentalidades frívolas podem dar algum valor. Lula foi o criador e ainda é o mentor do Foro de São Paulo, o comandante em chefe de uma entidade proteiforme que, atendendo tão somente às suas necessidades táticas de momento e lugar, alterna com a maior indiferença os meios de ação mais diversos e heterogêneos, da sedução ao assassinato em massa, da camuflagem rosa à intimidação explícita, dos afagos aos sequestros. O próprio Luiz Inácio já confessou tantas vezes a unidade estratégica do Foro de São Paulo, por trás da variação de suas aparências locais, que a recusa de enxergá-la só pode ser obra da mendacidade consciente, de uma burrice política imperdoável ou de uma hábil mistura desses dois elementos. Como essa mistura se produziu no cérebro de Mário Vargas Llosa é um enigma que deixo para seus futuros biógrafos. O ódio de muitas décadas a Alberto Fujimori, mesmo acrescido do ressentimento de concorrente derrotado nas eleições de 1990, não bastaria para destruir totalmente, numa massa neuronal tão privilegiada, o senso das proporções. Não, a explicação psicológica não resolve. Mais razoável é apelar à sociologia. Ao emitir sua opinião insensata, Vargas Llosa talvez estivesse menos expressando um sentimento pessoal do que repetindo um script tradicional característico de uma certa classe de pessoas. Vargas Llosa é, com toda evidência, um daqueles inumeráveis intelectuais ex-comunistas que não tiveram a coragem de abraçar a causa anticomunista com a mesma intensidade, o mesmo entusiasmo, o mesmo comprometimento integral com que um dia serviram ao partido. Tomar birra da ditadura comunista é uma coisa, outra, bem diversa, é tornar-se um Arthur Koestler, um Vladimir Bukovsky, um Whittaker Chambers. O preço aí é alto demais. Muitos são os que não querem pagá-lo. Ao contrário, sua ruptura com o comunismo, parcial, mediada e cheia de reservas, é antes de tudo um salvo-conduto para continuar combatendo a direita, mais eficazmente ainda,
sem poder ser acusados de fazê-lo em proveito de ditaduras de esquerda, ainda que dando força a estas últimas em momentos estratégicos decisivos, como a eleição de mais um pau-mandado do Foro de São Paulo, ungindo-as com o óleo bento do antifascismo. A história já demonstrou 1000 vezes que isso de ex-comunista simplesmente não existe. Ou o sujeito se torna anticomunista professo, aceitando posar de monstro e inimigo público ante a mídia chique, ou apenas muda de cargo na hierarquia comunista, passando de militante a companheiro de viagem. Este último posto tem a vantagem de uma certa liberdade de opiniões, contanto que seu ocupante só fale contra o comunismo em termos doutrinais e genéricos, mas o apoie com ares superiormente neutros nas horas de necessidade, entre as circunstâncias reais e concretas da luta pelo poder. É francamente estúpido argumentar, como o comentarista espanhol Martín Santibáñez Vivanco, semanas antes das eleições, que, aspas, só na democracia se pode e se deve vencer o terrorismo, porque só assim uma vitória completa alcança a legitimidade, fecha aspas. Álvaro Uribe, que combateu o terrorismo preservando a normalidade constitucional democrática, não é menos odiado, nem menos atacado na mídia internacional, nem menos perseguido nos tribunais do que Augusto Pinochet, que o fez pela ditadura, ou do que a dupla Fujimori e Montesinos, que o fez pela violência somada à corrupção. Fujimori já era execrado por toda parte muito antes que seus delitos viessem a público. Foram suas vitórias contra o terrorismo de esquerda que fizeram dele a bête noire em que se tornou, desencadeando contra sua pessoa a fúria investigativa que a grande mídia jamais voltou contra o Foro de São Paulo, a máfia de Havana ou os agentes financeiros da KGB em ação na América Latina. Qualquer governante, democrático ou ditatorial, honesto ou desonesto, que ouse erguer a mão contra a esquerda armada, será necessariamente estigmatizado e hostilizado pela opinião bem-pensante, pelo simples fato de que, se nesta abundam comunistas, não comunistas e ex-comunistas, nela não há lugar, nenhum lugar para anticomunistas. Então, esse artigo pode ter sugerido algumas perguntas. E vamos começar aqui. O Silvio Grimaldo tinha uma pergunta. Fale bem alto para poder chegar aqui na gravação. Bom, o seu artigo sugere para os seus alunos uma diferença de perspectiva entre a opinião do Mário Vargas Llosa e a explicação que você dá, ou o que fundamenta a análise que você faz da opinião do Vargas Llosa. Além da perspectiva sociológica, que você diz aí que ele faz parte de uma classe especial de pessoas que são ex-comunistas, mas não anticomunistas, há embutido no seu artigo, parece, eu falando como um aluno do seminário, né, que conheço o seu trabalho na parte de filosofia política, há embutido no seu artigo uma diferença de método filosófico. Ou seja, o Mário Vargas Llosa está dando uma definição nominal e abstrata, ou ele está baseado numa definição nominal e abstrata do processo democrático, né, que seria o funcionamento das instituições, e pelo fato de não ter mais um sujeito que é ligado ao passado ditatorial do país, e agora está respeitando a ordem democrática, etc. E você está baseado num método que tenta responder a pergunta: quem é o agente real do processo histórico? Então, que sabemos, com o seu trabalho, você encontrou essa resposta não nas instituições democráticas, né? Não no institucionalismo, mas fazendo uma investigação sobre a ação humana, sobre o poder. O que parece até aquela distinção clássica em ciência política entre doxa e episteme. Sim. É um palpiteiro falando e um filósofo analisando. Sim. Então a minha pergunta é assim, qual é a investigação que a filosofia política, da maneira como você entende, faz para fundamentar essa análise? Que o leitor que acompanha os seus artigos de jornal às vezes não percebe. Nem sempre pega, é verdade. Bom, então, mas a diferença entre o opinador, o opinador é sempre um agente político, tá certo? E o observador filosófico
Na verdade, ela é bastante simples. O agente age em nome ou em defesa de certos valores que ele toma como terminais e inquestionáveis. Quer dizer, providência número um do opinador, do demagogo, do ideólogo, tá certo? Não permitir que certas perguntas sejam feitas. Ele tem que isolar certos aspectos da realidade para que eles não sejam examinados. Então ele tem que tomar certas respostas como terminais. Então, certas respostas, certas crenças, certos pressupostos como terminais e absolutamente indiscutíveis. Né? Tão indiscutíveis que de fato não são discutidos. Então, por exemplo, é normal para um opinador ele tomar um valor chamado democracia como uma coisa indiscutível, como um consenso universal, assim, algo tão óbvio quanto 2 mais 2 é 4. Não é isso? Assim como, se o sujeito for defender explicitamente o comunismo, né, então a inexistência da democracia real no capitalismo também é um dado inicial, que ele não vai questionar. Quer dizer que aqueles valores democráticos que um toma como fundamento, como premissa, como base, como dogma, né, indiscutível, são aquilo que para o lado contrário não existe. Então os dogmas são contrários. Mas nos dois casos você tem vamos dizer, a necessidade de isolar partes da realidade para que aqueles valores em nome dos quais você fala apareçam como se fosse a própria realidade. É isso? Então, vamos dizer, todo o discurso de agente político, ou se quiser, discurso ideológico, tá certo? Ele toma os assuntos de um certo ponto para diante. Ele não pode ir à raiz do assunto. Jamais, jamais, jamais. Se ele for, imediatamente aqueles valores que ele pretende consagrar se tornam relativizados. Não é isso? Por exemplo, de você tomar a própria palavra democracia. Não é isso? O consenso hoje é o seguinte: é considerar democrático qualquer país onde exista, vamos dizer, liberdade de imprensa, ou seja, existe uma imprensa privada que tem uma certa liberdade de ação, né, e a existência de partidos políticos e de eleições regulares. Se tem isso, pronto, é a democracia. Não é isso? Então, é claro que essa é uma definição formal. Ela não toca na questão da estrutura real do poder. Não é isso? Mas a estrutura real do poder, então, tem que ser isolada, tá certo? Para que a consagração da democracia como um valor universal possa ser, então, ritualizada e soar persuasiva. Então, se o sujeito consegue fazer isso, então a democracia torna-se uma premissa. A premissa não entra na discussão. Então, é essa premissa que vai determinar, vamos dizer, a solução, né, dos problemas, a resolução das questões e a resposta às perguntas que forem colocadas. Tá certo? Bem, para uma atitude filosófica, nada que tenha sido inventado numa certa data pode ser considerado universal. Tá certo? E nenhum valor que seja, vamos dizer, vigente apenas em certas áreas do planeta ou em certas épocas pode ser aceito a priori como, vamos dizer, um valor universal. Tá certo? Nós temos que recuar desde essas convenções, por assim dizer, até o fundamento existencial de onde elas surgiram. Né? Quer dizer, da onde que essas coisas emergiram e qual é o fundamento delas na vida humana em geral. Isso, o que representa essas ideias, como democracia, ou socialismo, ou o que é fascismo, a partir dos dados permanentes da vida humana, permanentes e estes sim universais, né? Como, por exemplo, a duração média da vida humana, como o fato de que, vamos dizer, nascemos e existimos num mundo balizado por certas estruturas gerais dentro das quais estamos e das quais não podemos escapar. Tá certo?
ou marcado, vamos dizer, pelas necessidades fundamentais da vida humana, a necessidade de alimentação, de abrigo, de afeição, de proteção, etc, etc. Também temos que recuar até o fundo do problema do Estado, porque democracia e socialismo são formas de Estado. Certo? Então, nós não podemos esquecer que o fenômeno Estado nem sempre existiu. Ele existiu em certos lugares, a partir de certas épocas. Em outros lugares, o Estado se desmantela, cede lugar a outro tipo de organização, como aconteceu, por exemplo, na dissolução do Império Romano, quando os nobres, né, os senadores romanos, que eram todos proprietários de terra, mas viviam na cidade, o que eles fazem? Abandonam o Senado, larga tudo para as moscas e volta para a sua fazenda, tá certo? E ali cria um exército particular e começa vamos dizer, cria uma administração independente. Isso é o chamado feudalismo. O feudalismo não é nada mais do que isso. Quer dizer, os fazendeiros voltaram para as fazendas e, não contando mais com a proteção do governo, passaram a se proteger a si mesmos, tá certo? Constituindo-se, portanto, cada um em governante das suas terras. Então isso aí é uma total dissolução do Estado. Isso aconteceu, e não aconteceu na Conchinchina, aconteceu na Europa. Né? Em outros lugares, você vê, por exemplo, a presença do Estado em certos lugares do Brasil é muito tênue. Quer dizer, praticamente a Amazônia inteira, essa história de tropas de fronteira, etc. O número das tropas é ridículo para tomar conta daquilo, e aquilo é uma verdadeira casa de mãe Joana. Então, a presença do Estado ela não corresponde à estrutura real de poder. Né? Então você vai encontrar lá, por exemplo, fazendeiros, coronéis do sertão, chefes de gangue, etc., que tem muito mais poder naquele lugar do que o governo, ou a própria favela do Rio. Né, certo? Você não pode dizer que as favelas do Rio fazem parte do Estado. Não, elas são uma estrutura independente que despreza o Estado, tá certo? Cospe em cima dele e, não raramente, o derrota em confrontos armados. Tá certo? Então, se o Estado é assim, então entendemos que o Estado não é uma realidade natural e permanente que possa ser tomada, vamos dizer, como premissa para a análise das situações. Seja o Estado democrático, seja o Estado socialista. Mas se você fala de Estado democrático, então o horizonte diminui mais ainda. Mesmo se tomarmos a democracia na acepção convencional, quer dizer, a mistura de eleições e imprensa livre, aí é que a área onde o fenômeno democrático pode ser observado diminui mais ainda. Quer dizer, a área do Estado é limitada, e a área do Estado democrático é mais limitada ainda. Limitada no espaço e limitada no tempo. Então é claro que, quando nós falamos dessa coisa, não estamos lidando com valores universais, com um consenso universal. Tá certo? Então é um falso consenso. E o indivíduo que gosta desses valores e que os defende, ele os vende como valores universais, na base um pouco da profecia autorrealizável. Quer dizer, se todo mundo acreditar que aquilo é universal, aquilo se universaliza. Tá certo? Então, vamos dizer, para o analista filosófico, isso é absolutamente imperdoável. Você nunca pode fazer isso. Né? Você sempre tem que recuar desses fatores culturalmente, localmente condicionados até os dados mais permanentes e essenciais, né, da vida humana, e ver qual é a relação entre uma coisa e outra. Quer dizer, se você tem uma ideia de como é a estrutura da vida humana, aonde entra ali conceitos como Estado, democracia, instituições, ordem jurídica, etc, etc. E qual é a função que isso tem. Nesta análise, uma etapa fundamental é você entender, desde logo, que todas estas formações são modalidades de poder. Se você fala em Estado, governo, etc, etc, então é porque alguém exerce poder sobre alguém. Tá certo? Então, perguntar qual é a origem e fundamento do poder em geral, e como estas variedades de poder se distinguem de outras. Não é isso? Então, uma sondagem da natureza do poder vai reduzir essas várias formações históricas do poder às suas formulações mais simples. Não é isso?
Então, mais simples e, portanto, estas sim universais, né? Então, bom, por exemplo, um dado universal é que o poder tem que não pode ser entendido só como substantivo, mas também como verbo. Graças a Deus, em português, o poder é substantivo e verbo, né? Coisa que não acontece em... Bom, em inglês você pode usar a palavra empower, quer dizer, dar poder a alguém, mas não tem a plena coincidência. Mas em português, poder como substantivo, poder como verbo, são a mesma coisa. Então, o poder consiste em poder alguma coisa. E o poder, então, fica o contrário da impotência, né? A cada momento, e nesse sentido, o poder é o elemento constante da vida humana. Quer dizer, só não pode nada, 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 nada aquele que está morto ou aquele que ainda não nasceu. A partir da hora que o sujeito nasceu, algum poder ele tem. Ele tem, por exemplo, o poder de se mover, ele tem o poder de respirar, ele tem o poder de mamar quando lhe oferecem leite, ele tem o poder de chorar e chamar a atenção dos outros, né? Então, algum poder é inerente à simples existência humana. Não há nenhum ser humano que seja totalmente desprovido de poder. É isso? Então, outra coisa que é inerente à vida humana é, evidentemente, o desejo de poder. Então, a vontade de poder, como chamava Nietzsche, né? Isso aí é também um elemento estrutural e permanente. Porque não há nenhum poder, por mais simples que seja, que no simples fato de se exercer, não aumente automaticamente o próprio poder. Não é isso? Então, por exemplo, se hoje você tem o poder de comer, você já está garantindo com isso a sua possibilidade de comer amanhã e de continuar comendo. Não é isso? Se você consegue respirar, isso significa que você vai querer respirar mais e mais, continuar fazendo isso. Tá certo? Quer dizer, você não se contenta com aquele ato de poder. Isso é também inerente ao próprio poder. Ou seja, o crescimento do poder, tá certo? Dentro dos limites que lhes são naturais, é elemento inerente ao próprio poder. Então, em princípio, nenhum poder se autolimita, né? Quer dizer, a limitação faz parte, vamos dizer, da natureza das coisas, das circunstâncias, etc, etc, etc. Então é natural todo poder ele querer crescer. Isso não quer dizer que ele quer crescer indefinidamente ou ocupar tudo. Não, aí já é noção paranoica. Tá certo? Mas por que eu digo? Crescer dentro dos limites que lhes são naturais. É isso? Então, qualquer vamos dizer, corpo que se movimenta, tá certo? Ele, no simples fato de se movimentar, ele está aumentando a sua capacidade de se movimentar. Por que você fazer ginástica fortalece você? Você simplesmente acelera, aumenta o número de movimentos. Tá certo? E isso exerce um efeito que vai te fortalecendo. Por que você faz aqueles movimentos que você chama de ginástica? É para você poder fazer mais movimentos. E não somente aqueles da ginástica. Então, existe o fenômeno do poder. Então, e o poder é inerente à própria vida humana. Agora, tem um segundo elemento que também é inerente. É o poder que você tem sobre outras pessoas. Ter poder sobre outros seres humanos é também inerente ao ser humano. Então, se só tivesse poder sobre os animais ou sobre a esfera material, não seria possível a organização da sociedade humana. E tem, além de você ter o poder como um dado universal, o aumento do poder como dado também universal, e de você ter o poder de um ser humano sobre outros seres humanos, você tem um quarto dado, que é o seguinte: a escala de poder entre os seres humanos é imensurável. Ou seja, não há nenhuma espécie animal cujos componentes, cujos membros se distingam uns dos outros na sua quantidade de poder, como acontece entre os seres humanos.
Quando você vê, por exemplo, que um Stalin pode assinar um decreto, esse decreto ele manda do dia para a noite 20, 30, 50 mil pessoas para a cadeia, ou os transfere, ó, vocês estão morando aqui, vocês vão ter que morar lá na Conchinchina. Né? E do outro lado, você compara um indivíduo que está reduzido à quase impotência, por exemplo, o sujeito está no hospital da prisão, tá certo? Doente, amarrado. Bom, ele não pode dizer que ele está totalmente desprovido de poder, porque ele ainda respira, ele ainda se move. Tá certo? Mas na comparação com outros seres humanos, ele está na condição do que eu chamo de vítima inerme. Né? Então você tem